interessante. Conversando aqui com os moradores, antes do asfalto, alguns moradores fizeram uma análise crítica de que olha só, vou sair no jornal da Sanasa lá. E o que acontece? A crítica contra o asfalto, nós estamos pensando no equilíbrio do ecossistema como uma experiência interessante para a gente compartilhar, para a gente pensar se existem outras soluções melhores do que simplesmente asfaltar, já que o asfalto tem implicações em vários aspectos aqui do bairro, do ecossistema bairro, que afeta o ecossistema Brasil, que afeta o ecossistema planetário. Então é nesse sentido que a gente está fazendo reflexões sobre isso. Então o que acontece? Alguns moradores, eu falo moradores para ver que não são pessoas especialistas em ecossistema, em meio ambiente, em cultura de paz, não necessariamente sejam especialistas, mas para ver que a consciência da população está muito diferente do que há décadas atrás, onde já existe um senso crítico sobre essas questões do meio ambiente e da cultura de paz. Então foi falado que nós teríamos problemas, consequências, melhor dizer, do asfalto. A primeira que surgiu foi a impermeabilização do solo, que pode gerar inundação na Norte e Sul, ou melhor, ou pode contribuir de alguma forma com a inundação. Nós levantamos uma questão do asfalto também como influência, com impacto, seja ele pequeno ou grande, no aquífero Guarani. Então, portanto, no solo, a influência no ar, que seria esse fluxo de carros intenso aqui ao lado do bosque, em que nós, os moradores, estávamos pensando em diminuir essa rua, talvez fazer um parque linear aqui onde nós estamos caminhando, que esteja integrado com a arquitetura do bosque, para que a gente fizesse alguma coisa, diminuísse o tráfego de carros, porque aqui é um bairro antigo, então tem crianças, tem adultos e tem idosos, e tem muita dificuldade de atravessar a rua aqui, porque hoje é dia 24 de dezembro, então nós estamos aqui com essa calmaria maravilhosa, mas num dia comum aqui o tráfego é intenso, você não consegue atravessar a rua, corre o risco de ser atropelado. Então veja bem, todas essas questões que são questões sistêmicas, significa que uma ação interfere na outra, que nós não pensamos no passado por motivos diversos, porque também a gente não tinha essa cultura de pensar
principalmente o cidadão comum, né, imagino eu, de não pensar, exceto algumas exceções, mas a gente não tinha cultura de pensar em meio ambiente, impacto ambiental, qual que é esse impacto que causaria nos animais, nas árvores. Isso não era pensado. Mas agora existe uma cultura que está se formando em pensar nessas questões. Então, não é uma questão de criticar o poder público, no caso aqui o executivo responsável por executar as obras. É questão para que nós pegamos esta experiência que Campinas tem de sobra, porque é uma cidade que cresceu muito. Nós temos mais de 1 milhão de habitantes, 1.300.000 habitantes. Então, esse crescimento, nós pensamos, e Campinas está fazendo coisas muito interessantes, que valem a pena dar o exemplo, de desenvolvimento sustentável. Porque ninguém é contra o desenvolvimento. O que nós queremos, desejamos, é um crescimento sustentável, né? Que cresça em harmonia com a natureza, que leve em consideração essas questões. Olha a água que está saindo lá do buraco que fizeram para consertar uma consequência do asfalto na rua. Asfaltar a rua, começou a aparecer os vazamentos. Então você veja que, olha só, como impermeabilizou, a água escorre com facilidade, ela não é absorvida pelo solo, vai para onde? Para o esgoto. E esse esgoto vai para onde? Para o norte e sul. Então, faz algum sentido o levantamento da nossa questão da impermeabilização do solo, o impacto que dá o asfalto na impermeabilização do solo. Então tudo isso são experiências muito interessantes para a gente compartilhar, inclusive com as cidades menores que estão em pleno desenvolvimento e que, se não pensarem nessas questões, vão chegar lá na frente e vão ter que pensar. Então nós podemos dar o nosso exemplo e, com esse exemplo das soluções que nós damos, que muitas são maravilhosas, e as situações, problemas que nós encontramos de uma cidade em desenvolvimento. Então é isso. Acho que é uma questão importante. Nós podemos aí pensar, refletir, para ver se a gente pode melhorar as soluções e de repente melhorar o nosso ecossistema urbano e compartilhar essa experiência com outras cidades, já que Campinas é referência em todas essas áreas tecnológicas, científicas, social, humanitária. Temos um programa aqui de defesa civil maravilhoso. E essa questão do meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Tá bom? É isso aí. Fica nosso vídeo aqui de registro e de impulso para nossas reflexões. Fique com Deus, até mais, tchau, tchau.